Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos, irmãos. É mais um dia assim maravilhosíssimo que Deus tem nos trago, que Deus tem nos dado. Nós temos aí a alegria da salvação do Senhor. Esse milagre ninguém pode tirar de nós. Amém? Então, tenham todos um bom dia, um bom sábado, um bom final de semana. Que estejamos aí cumprindo todo o propósito celestial, que venhamos agradecer ao Papai do Céu por esse dia tão lindo, por esse dia tão bom que Ele tem nos dado. É o melhor dia da nossa vida, por causa que esse tempo que se chama hoje, o Senhor tem aí concretizado a sua palavra que diz que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Então, se é boa, perfeita e agradável, nós temos recebido dessa bondade de Deus, porque Ele tem nos concedido mais um dia de vida, Ele tem nos concedido mais um tempo de vitória, onde nós possamos aí contemplar a sua graça, as suas misericórdias, porque diz Jeremias que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Então, que venhamos ser uma bênção nas mãos do nosso Deus nessa manhã, que possamos falar com Ele, que possamos estar aí juntamente uns com os outros, intercedendo uns pelos outros, colocando a nossa vida no altar do Senhor. Eu quero te convidar à oração, eu quero te convidar a clamar ao Senhor, eu quero te convidar a nós estarmos aí colocando a nossa vida no altar desse nosso Deus e as maravilhas do Senhor venham nos alcançar na data de hoje, amém? Então que venhamos ser uma bênção nas mãos do Senhor Deus de Abraão, do Senhor Deus de Isaac e Jacó, amém? Aline, seja bem-vindo, bem-vinda, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, que seja assim um tempo de vitória na sua vida, um tempo de bênção, né? Que o Senhor esteja aí indo ao teu encontro, fazendo desse dia um dia memorável para você e para toda a sua família, em nome de Jesus, amém? Então que venhamos aí estar com os nossos corações gratos a Deus por todas as bênçãos recebidas, por todos os milagres que Ele tem nos concedido. Então vamos colocar a nossa vida no altar do Senhor. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja também te abençoando, operando sobre a sua vida, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Que possamos ser uma bênção nas mãos desse Deus que tudo pode, amém? Glórias a Deus. Então que tempo, né? Maravilhosíssimo, que tempo de bênçãos, que tempo que o Senhor aí tem nos trago e feito desse tempo, né? Maravilhas em nossa vida, amém? Então, até o respirar fica melhor quando nós sabemos que o nosso Deus, Ele tem aí nos guardado, que o nosso Deus tem feito aí dessas maravilhas sobre nós, sabendo que Ele é quem contempla todas as coisas, é Ele quem nos dirige. É muito bom saber disso, é muito bom estar com os nossos corações sossegados em Deus, né? Ele é o nosso porto seguro, Ele é verdadeiramente uma bênção na minha vida e na tua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Então quero orar com os meus amados irmãos, eu quero colocar a nossa vida no altar desse Deus que tem cuidado, que tem feito infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado, amém? Então vamos estar orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado pelos meus amados irmãos e irmãs que já estão conosco nesta manhã, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, um princípio já no seu coração, Senhor Deus, de estar te adorando juntamente com o pastor Carlos. Então, Senhor Deus de Israel, olha, Senhor Deus, para conosco com um olhar de misericórdia, nos ajuda, Senhor Deus, a estar transpondo com as barreiras, pois nós te somos gratos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Na data de hoje, nesse dia, Senhor Deus, nós
precisamos muito do Senhor, ó Pai, a cada direção, Senhor Deus, que iremos tomar, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, à direita, seja à esquerda, em frente, Senhor Deus, qual seja o lado, ó Pai, Deus de Israel, que o Senhor, ó Pai, seja, Senhor Deus, a nossa bússola, ó Pai, indicando, ó Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o melhor caminho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, Senhor Deus, nós louvamos, nós engrandecemos, nós colocamos, Senhor Deus, a nossa vida no altar do Senhor, pedindo, Senhor Deus, com que o Senhor venha, Senhor Deus, aleluia, está, Senhor Deus, nos instruindo, Senhor, venha, Senhor Deus, estar fazendo infinitamente mais. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja, Senhor, nos ajudando a transpor com as barreiras, com as dificuldades, com tudo, Senhor Deus, que tem se levantado, ó Pai, aleluia, contrariamente, Senhor Deus, que nós venhamos ter paciência, Senhor Deus, para, Senhor Deus, estar transpondo, ó Pai, as situações, ó Pai, que muitas vezes, ó Pai, parece, Senhor Deus, não terminarem, mas assim, Deus, nós amamos ao Senhor, ó Pai, e temos, ó Pai, a certeza de que o Senhor, ó Pai, está conosco, ó Pai, temos a certeza, Senhor Deus, que o grande exército do céu, Senhor Deus, os teus anjos, ó Pai, estão acampados ao nosso redor, Senhor Deus, em quaisquer forem, Senhor Deus, as dificuldades. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, fluindo do Teu Espírito Santo, das Tuas mãos potentes, do Teu grande amor. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, que possamos, ó Pai, estar também, Senhor Deus, intercedendo uns pelos outros, ó Pai, que o Teu povo, ó Pai, seja alcançado, Senhor Deus, pelas Tuas beneficências, que o Teu povo seja alcançado, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, por tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem de melhor, Senhor Deus, para com cada um de nós. Assim, toma, Senhor Deus, nas Tuas mãos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, as nossas vidas, toma nas Tuas mãos, ó Pai, todas as direções, ó Pai, onde quer que coloquemos, ó Pai, a planta dos nossos pés, que o Senhor há de nos ajudar. Fortalece, Senhor Deus, as nossas pernas, os nossos braços, o nosso intelecto, ó Pai, que possamos, ó Pai, a cada dia, Senhor Deus, sermos fortalecidos pelo Senhor, ó Pai, para que possamos romper, Senhor Deus, com as dificuldades, com as barreiras, ó Pai, com tudo, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, aparecido, Senhor Deus, na nossa frente. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, que possamos, ó Pai, ver, Senhor Deus, a Tua glória, Senhor Deus, na nossa família, Senhor Deus, no matrimônio, no relacionamento. Oh Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, operando, Senhor Deus, sobre a criança, Senhor Deus, sobre também, Senhor Deus, o adolescente, o jovem, o adulto, o ancião. Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais. Também, Senhor Deus, colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, todos aqueles, ó Pai, que têm, Senhor Deus, ainda, Senhor Deus, estado, Senhor Deus, fora, Senhor Deus, do Teu aprisco, ó Pai, e têm, Senhor Deus, estado, Senhor Deus, em dificuldades, em apuros, ó Pai, mesmo que eles não percebam, ó Pai, mas nós clamamos ao Senhor, ó Pai, nesta manhã, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, com Teu socorro e fortaleza, Senhor Deus, para que possam, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, serem introduzidos, ó Pai, diante do Teu altar, Senhor Deus, na Tua casa, Senhor Deus, no Teu aprisco, que nós possamos, ó Pai, estar juntamente uns com os outros, ó Pai, no Santo dos Santos, no santo lugar. Deus de Israel, nos devotando ao Senhor. Deus de Israel, rasgando, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, os nossos corações, ó Pai, diante de Ti. Assim, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, fluindo do Teu poder, ó Pai. Toma, Senhor Deus, aquele, Senhor Deus, que está encarcerado, ó Pai. Toma, Senhor Deus, aqueles que estão, Senhor Deus, na casa, Senhor Deus, do menor, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esteja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, ó Pai, resplandecer da Tua glória, Senhor Deus, sobre cada um dos Teus filhos, ó Pai. Assim, Senhor Deus, eu ministro, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, sobre todos aqueles que estão, Senhor Deus, ó Pai, nos presídios, aleluia, Senhor Deus, asilos, ó Pai, eu ministro, ó Pai, sobre aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, em leitos de dores, ó Pai, eu ministro, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, aqueles que estão, Senhor Deus, nos manicômios, ó Pai, aleluia, a minha ministração, Senhor Deus, é para que eles, ó Pai, sejam alcançados pelo Senhor, ó Pai, restaurados, ó Pai, de todas e qualquer situações, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Assim, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, fluindo, Senhor Deus,
do teu grande poder, Senhor Deus, da tua grande bondade. Toma também, Senhor Deus, em nome de Jesus, aquelas pessoas, ó Pai, que estão, Senhor Deus, aleluia, em doenças crônicas, ó Pai. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, faça fluir, Senhor Deus, do teu poder, da tua unção, do teu sobrenatural, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, assim, Senhor Deus, eu oro, Senhor Deus, eu clamo, Senhor Deus, eu peço, Senhor Deus, as tuas bênçãos, Senhor Deus, sobre cada um, ó Pai, que para a honra e glória do teu nome, ó Pai, oh Deus de Israel, venha fluir, Senhor Deus, da tua presença, Pai. Pai amado, toma, Senhor Deus, oh Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, aqueles, Senhor Deus, que têm, Senhor Deus, passado, Senhor Deus, em situações, ó Pai, aleluia, dificílimas, Pai, desenganados, Senhor Deus, pelos médicos, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, ó Pai, eu oro, Senhor Deus, te pedindo, Senhor Deus, a fluidez, Senhor Deus, do teu Santo Espírito, ó Pai, das tuas mãos potentes, ó Pai, da tua cura, Senhor Deus, do teu milagre, nessa manhã, Senhor Deus, que venham todos, ó Pai, ser, Senhor Deus, uma bênção, Senhor Deus, para a honra e glória, Senhor Deus, do teu poderoso nome, Pai. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, que seja, Senhor Deus, aleluia, alcançado, Senhor Deus, pelo teu favor, pelo teu fervor, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, ó Deus Israel. Abrilhanta, Senhor Deus, o caminho, Senhor Deus, aleluia, dos necessitados, daqueles, Senhor Deus, que necessitam, Senhor Deus, da tua presença, do teu grande amor, do teu poder, da tua unção, Senhor Deus, do teu sobrenatural. Assim, Pai, visita, Senhor Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Pai, aleluia, o Senhor venha visitá-los. Oh, Deus de Israel, que bom, meu amado irmão, nós estamos aqui, que bom nós estamos colocando a nossa vida no altar do Senhor, que venha o Senhor ministrar, que venha o Senhor fazer infinitamente mais, em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus. Eu quero nesta manhã trazer a respeito de militância, né? Nós vamos militar, aleluia, em nome de Jesus Cristo, de acordo com o que Deus tem colocado em nossos corações, amém? Eu quero estar falando a respeito desse Deus tão bondoso que tem aí olhado de uma forma assim sobrenatural. Eu tenho estado assim sensível à voz do Espírito Santo e creio que Deus ele vai fazer infinitamente mais em nome de Jesus. William Everton Pereira, seja bem-vindo em nome de Jesus. Também a nossa diaconisa Dacília, Deus esteja te abençoando, que seja aí um tempo de bênção, um tempo de transformação para as nossas vidas, amém? Glórias a Deus, que Deus esteja também olhando aí para aqueles, né, que têm sido aí os chefes, né, de família, aqueles que têm cuidado de todos os seus, né? Talvez os filhos saem de casa, né? Talvez os filhos casam, né? Tem filhos também, mas a gente, como pai, mãe, avô, avó, a gente ainda fica com a responsabilidade dos filhos, né? E dos netos também, né? Qualquer coisa que aconteça, a gente fica preocupado, né? E a gente sempre está a postos a socorrer. Então, que Deus esteja aí derramando sobre ti, né, as porções diárias, que não venha faltar o pão de cada dia, que não venha faltar aí o alimento sobre a mesa, aquele soldo necessário, né, sobre finanças mesmo, né, que não venha faltar aquele soldo necessário para as responsabilidades mensais. Então, que o Espírito Santo de Deus esteja aí vindo de uma forma assim gloriosa, né, abençoando, derramando e fazendo infinitamente mais na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, que Deus esteja aí operando de um modo assim grandioso, amém? Glórias a Deus. Então, meu amado irmão, nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, em Cascadura. E nós temos aí o prazer, né, de estar aqui levando essa palavra, né, de motivação, essa palavra de exortação também, num sentido assim, para que nós venhamos
nos fortalecer e nos preparar conforme o Senhor tem aí nos capacitado, né, para o dia mau. Então, nós começamos essa programação às 7h30, nós estamos aí às 7h46 da manhã, aqui no Rio de Janeiro. Eu sou o pastor Carlos Sales, pastor responsável e idealizador também deste trabalho. Tem sido assim uma bênção, tem sido muito bom essa experiência de estar todas as manhãs com os meus amados irmãos. Cada um de vocês já faz parte, né? Assim, é como família, né? Se eu não faço a programação, eu já falo, e aí, irmão, mas Deus tem aí instruído, né? Já tem aí aproximadamente 3 anos, né? Que nós estamos juntos, né? Todas as manhãs, então tem sido assim uma bênção, né? Quero mandar um abraço para o meu sobrinho, já vi ele aí curtindo a live, né? Francisco Sales, que Deus esteja te abençoando, né? O mais popular aí, o pessoal chama ele de Toia, né? Que Deus esteja abençoando aí, que Deus esteja aí derramando do seu poder da Assunção. Everton Souza também, seja bem-vindo, né? Que Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde nessa manhã. E nem é Everton, é Eberton Suazo. Eberton Suazo, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Então, que Deus esteja aí nos ajudando, né? Nos capacitando. O texto que nós vamos estar trazendo aí para os amados irmãos está em 2 Timóteo, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 13. Então, a reflexão: vivamos sem embaraços. Tenho também deixado aí para os amados irmãos 2 links dos meus YouTubes. Eu peço aos amados irmãos, amigos, que estejam deixando aí o seu like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para serem comunicados a respeito de novos vídeos que serão colocados posteriormente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Bênçãos, 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 bênçãos e bênçãos inefáveis da parte do nosso Deus. E eu também não falei a respeito aqui dos cultos, né? Nós temos os cultos sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. E eu convido os amados irmãos a estarem a esses cultos presenciais, sempre às 19 horas, terças, sextas e domingos. Você que não tem um lar cristão, faça da nossa igreja a sua casa. Você será muito bem-vindo em nome de Jesus. Amém? E vamos ao texto. Eu quero estar aí recebendo de Deus juntamente contigo. Nós vamos nos alegrar nessa palavra que Deus tem trago para nós nessa manhã. Amém? 2 Timóteo, capítulo 2. Diz assim, é uma carta pastoral. O apóstolo Paulo, ele envia essa carta ao seu filho, né? O filho do coração, filho das entranhas, né? Ele envia essa carta para que Timóteo seja instruído em seu ministério. Amém? Ele diz assim: tu, porém, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém milita, não é coroado se não militar legitimamente. É uma palavra-chave, né, para nós nesta manhã, esse versículo 5, né? Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Indo avante, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor dará entendimento em tudo.
lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está presa, portanto tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Ah, que palavras doces, né? Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. São palavras assim que traz um conforto tão grande. São palavras que ministram no íntimo do nosso ser. Então que venhamos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos instruir quanto a tudo que o mestre, né, o apóstolo dos apóstolos, né, ele tem aí nos instruído, ele tem feito infinitamente mais. A gente vê nas cartas paulinas, né, que nós consideramos aí serem 13 cartas paulinas, né? O que mais escreveu no Novo Testamento foi o apóstolo Paulo. Então ele traz assim a doutrina da igreja. E a igreja, ela sempre tem pautado a sua doutrina a respeito das cartas paulinas, né? Dos outros também. Mas Paulo, ele traz uma instrução assim tremendamente, né, confiável, tremendamente abençoada. Tem muita instrução a respeito do que ele fala. Então nós nos portamos, né, segundo o que está escrito em todas as Sagradas Escrituras, mas a gente tem aí nos colocado, né, diante de palavras assim tão tremendas, né, a respeito do que ele nos diz na sua palavra. Cada versículo, cada trecho, né, da palavra do Senhor escrito por Paulo, a gente vê aí como ele exorta, como ele fala desse poder salvífico, desse amor tão grande, né, pelas Sagradas Escrituras, por Deus, por Cristo Jesus. Então a gente fica assim, a gente gosta, né? Aquilo vem como um bálsamo sobre as nossas vidas. E se não for dessa maneira, a gente precisa estar recebendo como um bálsamo, a gente precisa estar recebendo como um milagre de Deus. Então deixa esse milagre entrar na tua vida, deixa esse Deus operar de uma forma assim abundante, uma forma transbordante, conforme ele tem feito aqui sobre um ensinamento a Timóteo. Amém? Então ele diz assim a respeito do evangelho: confia a um homem fiéis aleluia, para terem responsabilidade da igreja quanto a instruir os cristãos na fé. Então, confia a homens fiéis. Nós precisamos ser fiéis a respeito dessa palavra. Muitos, meus amados irmãos, têm se considerado doutores, né? Mas doutores de si mesmos. Muitos têm considerados doutores, mas não buscam instrução a respeito da palavra. E muitas pessoas têm sido ludibriadas, equivocadas. E a gente precisa falar: Senhor, que teu Espírito Santo venha e me livre das algemas enganadoras. Que o Senhor venha, Senhor Deus, tirar todo engano, todo engodo. E nós precisamos falar: Deus, eu quero uma palavra rema, uma palavra que vai me moldar segundo o teu caráter, segundo a tua boa mão,
a tua instrução, o Senhor tem o melhor para mim. E muitas vezes, meus amados irmãos, nós temos comido coisas que não agradam a Deus. Quando a gente olha no Salmo 23, que o Senhor, Ele nos leva às verdes pastagens, né? Ele nos coloca naquela alimentação que faz com que nós venhamos nos suster. A gente olha, meu amado irmão, quando chega Sadraque, Mesaque e Abidnego ali na Babilônia, né? A gente vê Daniel, né? A gente vê Azarias, a gente vê os servos de Deus que chegaram à Babilônia, e ali eles falaram com aquele que estavam sobre o comando da cozinha, falando: a gente quer legumes, nós não queremos nos contaminar com os manjares do rei. A gente precisa entender isto. E quando, meu amado irmão, o pastor Carlos fala desse jeito, nós precisamos escolher o que nós estamos comendo, o que nós estamos recebendo de Deus. Quando nós vamos direto à fonte, porque nós temos a fonte. E vê uma coisa, quando você vai direto à fonte, você pega das primícias. Eu lembro que quando a gente estava nos canteiros, né, de cenoura ali em Minas, né, a gente lavava a cenoura e a gente comia, arrancava aquela cenoura, dava uma limpeza nela, comia do próprio pé, aquela cenoura abençoadíssima. Depois que a cenoura ela sai dali do canteiro, ela é jogada numa máquina para lavar. E daquela máquina que é jogada para lavar, já tem um produto ali para ela não se estragar. Então o produto já vai em cima dela, não é puro aquilo que muitas vezes nós estamos comendo. Tem aí produtos tóxicos para o nosso corpo. E muitas palavras que são dadas, muitas palavras que são levadas e tragas até nós, essas palavras vêm com algo que não vem ali na sua pura essência, mas nós precisamos estar aí buscando a pura essência de Deus. E você vai fazer isso quando você buscar ao Senhor lá na fonte, porque muitas vezes nós temos o costume de terceirizar os serviços que nós estamos recebendo. Nós não podemos estar terceirizando, mas nós precisamos estar buscando direto do nosso Deus. Nós terceirizamos na oração, nós terceirizamos na intercessão, nós terceirizamos a respeito de tudo. Mas quando nós vamos na própria fonte, o Senhor, Ele trabalha de uma forma assim honrosa, Ele nos honra. Então é isso que está instruindo o apóstolo Paulo. Ele está falando: olha, procura homens idôneos, homens que amam a palavra de Deus, homens que dão a sua vida por amor a esse evangelho. Então, em nome de Jesus Cristo, se tu uma bênção diante desse Deus. Amém? Aleluia. O Senhor é bom. Dando continuidade, o apóstolo Paulo, ele fala com Timóteo, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. O ministério do Evangelho, ou melhor dizendo, o ministro do Evangelho, e permanecer leal a Cristo e ao Evangelho, será conclamado a suportar as adversidades.
como o soldado de Cristo. O crente precisa estar disposto a enfrentar dificuldades e sofrimentos e a lutar espiritualmente com total dedicação ao ser, aleluia, do Senhor. Como faz o atleta, o crente precisa estar disposto a renunciar e a viver uma vida cristã de rígida disciplina. Sim, nós precisamos saber que Cristo, Ele tem anunciado, aleluia, a nós esta mensagem gloriosa. Como o agricultor deve assumir o compromisso de trabalhar arduamente, assim diz, aleluia, o Senhor. Isto é, aleluia, em horários prolongados. O que ele está dizendo? Buscar a mim até de madrugada. Então que Deus esteja aí nos ajudando, que Deus esteja nos fortalecendo, que Deus esteja aí nos instruindo e que possamos ser uma bênção nas suas mãos. Amém? Glórias a Deus. Tem uma amada irmã aqui, ela está dizendo: qual o seu nome? Eu sou o pastor Carlos. Outro: você mora onde? Eu moro no Rio de Janeiro. Amém? Deus abençoe. Sejam bem-vindos, meus amados irmãos. Então, aí no versículo 12, aleluia, ele diz assim: se soframos com ele, reinaremos também com ele. Se o negarmos também, ele nos negará. Então, a gente sabe a respeito da palavra que diz assim: oh Deus de Israel, sofrer aqui significa suportar. Aqueles que perseverarem e permanecerem firmes na fé até o fim, viverão e reinarão com Cristo. Cristo rejeita, ou melhor dizendo, rejeitará no dia do juízo aqueles que não perseverarem e os que negarem, aleluia, a sua palavra, ou em ações também. E a gente entra aqui no versículo 13, ele diz: se formos fiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Cristo com certeza cumprirá todas as suas promessas que nos fez, bem como as suas advertências. A fidelidade de Deus é um consolo para aqueles que permanecem leais. É um aviso solene para os que apartam da fé. Deus, aleluia, Ele quer que sejamos fiéis. Então, quando nós olhamos o texto e traçamos aí uma meta, quando diz que o bom soldado de Cristo, ele não se embaraça com as coisas desta vida. Tem muitas coisas, amados irmãos, que nos faz embaraçar. E essas situações, amados irmãos, nós temos que estar nos projetando, né? Para que Cristo, através do Espírito Santo, esteja entrando com as devidas objeções, as devidas, como eu posso dizer, são palavras assim que às vezes fogem, aleluia, às vezes fogem da mente, mas nós precisamos estar olhando a palavra do Senhor. Tem um texto que fala assim, e escreve, né, as palavras do Senhor em letras grandes, que até aqueles que passam correndo possam enxergar. O apóstolo Paulo, ele fala que escreve a palavra do Senhor em letras garrafais. É como se usasse o óculos, né, para que as letras aumentassem. O que isso quer dizer para mim, para você? Isto quer dizer que nós venhamos conceber
essas letras, essas instruções que Cristo quer dar a cada um de nós. Então, nós precisamos assimilar, trazer para dentro de nós precisamos estar buscando. E os afazeres deste mundo, amados irmãos, as situações, a gente vê aí quando ele fala da semeadura, né? Ele fala que as sementes caíram em vários terrenos, né? E a gente vê que quando cai em terreno pedregoso, quando cai em meio aos espinhos, a gente sabe que as dificuldades desta vida sufocam a palavra do Senhor. Espreme de tal forma que a gente não consegue abrir mão daquilo para ver o que é que Deus tem para a gente, o que é primordial para as nossas vidas. Nós não conseguimos. Muitas vezes, amados irmãos, a correria da vida nos deixa numa situação assim, perplexos. Eu vejo assim, quando a minha amada esposa, ela está trabalhando com festa, ela fica numa adrenalina tão grande que ela fica elétrica, como se tivesse ligado ela na tomada. E às vezes está falando comigo e eu, calma, raciocina. Não tem máquina aqui para estar uma coisa de cada vez. A gente precisa ser centrados. Nós não podemos o que é importante para a minha vida, o que é importante para a tua vida. Nós precisamos saber o que é importante para a minha vida, o que é importante para a tua vida. O Senhor está dizendo, amados irmãos, a gente tem tudo isso gravado aqui, o Senhor já colocou aqui no nosso coração. A gente precisa entender que Jesus, diz a palavra do Senhor em João capítulo 1, do versículo de 1 a 3, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e sem ele nada do que foi feito se fez. O que ele está dizendo? Quando eles, o Pai, o Filho e o Espírito Santo diz, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Nós fomos feitos por Deus. E esse balançar da minha cabeça, o mover dos meus olhos, esse respirar que eu tenho do nariz, ele fôlego que sai da minha boca, foi ele quem colocou. Eu dependo dele. Se ele puxar o arzinho que está dentro de mim, se ele puxar o arzinho que está dentro de você, nós apagamos. Acabou. Valorizemos o Senhor. E ele está dizendo, buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. O bom milico, o bom soldado de Cristo, não se embaraça com as coisas desta vida. Nós temos que saber. A Bíblia diz primeiro a família. Primeiro Deus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas estou falando em questões de nós decidirmos. Nós temos que a família. Primeiro a família, depois a igreja e depois o trabalho. Primeiro família, depois a igreja e depois trabalho. Primeiro família, depois a igreja, depois trabalho. O Senhor está dizendo assim, o primeiro mandamento, amai a Deus sobre todas as coisas. Qual o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Depois o teu próximo como a ti mesmo. Na tua casa, primeiro a família, depois a igreja e depois o trabalho. E a gente tem invertido
tudo. A gente muitas vezes fala, primeiro eu tenho olhado a anatomia da minha namorada, em primeiro lugar eu tenho escolhido o trabalho, em primeiro lugar eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, e Deus, quando sobra um tempo, eu dou para Deus. Está tudo errado. Sem Deus não tem família. Sem Deus não tem relacionamento. Sem Deus não tem emprego. Sem Deus nós não temos nada. Nós precisamos dar liga a tudo que nós venhamos fazer. Sem Deus, o que nós estamos fazendo fica sem liga. Sem Deus, a situação vai de mal a pior. Aí chega num determinado ponto do caminho. Quer ver uma coisa? Eu já falei isso aqui. Eu tinha um irmão, nós orávamos muito de madrugada, a gente fazia vigílias, e aqueles tempos eram tempos assim gostosíssimos. Ele buscava, mas a esposa não buscava. A esposa trabalhava no Copacabana Palace. Ela virava noites trabalhando. Quando vê, ela colocou um par de chifre nele. Daqui a pouco acabou o casamento. Vigiai, orai. Esteja junto com teu esposo. Esteja junto com a tua família. Cuida da tua família. Família é preciosidade de Deus. Então, um bom soldado de Cristo não pode embaraçar com as coisas desta vida. Nós precisamos cuidar de todas as partes. Primeiro, Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho a minha família. Amar a minha família. Amar a minha igreja. Amar o teu próximo como a ti mesmo. São importantes. Trabalho não quer dizer que não seja importante, é importante. Mas nós precisamos, em nome de Jesus, colocar a nossa vida no altar. Nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos pedir a Deus discernimento do que nós estamos fazendo. A gente vive numa correria tão grande, meu amado irmão, tão grande, que às vezes a gente precisa nos desligar, falar, não, deixa eu desligar aqui um pouquinho. Eu tenho assim uma tranquilidade tão grande, chega um determinado momento, eu falo assim, eu preciso me desligar, eu preciso aqui estar descansando a minha mente, o meu coração, todo o meu ser. Eu preciso de um tempo para mim. Nós precisamos de um tempo para a gente. Às vezes o nosso tempo é só dos outros, mas nós precisamos um tempo particularmente para a gente. Então, em nome de Jesus, meu amado irmão, minha amada irmã, leia essa palavra tem muito conteúdo, tem muita bênção para a tua vida, tem muita bênção para a gente, amém? Bom dia, que Deus esteja abençoando, né? Parece que é Raimunda, né? A nossa amada irmã aqui, que Deus esteja te abençoando, aí a Karen Ribá também seja bem-vinda, Deus te abençoe, Deus te proteja, Nick Jéssica Reis, seja bem-vinda também, tem vários outros amados irmãos aqui, mas os nomes são difíceis de falar aqui, né? Eu quero então trazer uma palhinha a respeito do livro dos Mártires. Vamos ler mais um pouquinho. Nós estamos falando da Rainha Elizabeth, da Rainha Maria, né? O livro dos Mártires, segundo a sua introdução, diz que não é simplesmente um livro histórico, mas é uma denúncia a respeito das atrocidades que foram feitas, né, com os nossos amados irmãos no passado.
e a gente tem aí colocado no nosso coração, que diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus, um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é um único. Está escrito na palavra do Senhor. Não tem como tirar. A Bíblia diz que aquele que muda uma vírgula ou um tio é maldito. O apóstolo Paulo diz que ele é anátema. Não pode. Então que sejamos uma bênção nas mãos do Senhor. A vida dela esteve várias vezes em perigo enquanto se encontrava em Woodstock. Houve um incêndio intencionalmente entre as vigas e o teto sobre qual a princesa dormia. Também existe um intenso rumor de que um tal Paulo Penny, guarda de Woodstock e notório bandido, foi designado para assassiná-la, mas fosse como fosse, Deus frustrou nesse ponto os desígnios dos inimigos da reforma. James Bassett foi outro enviado para executar a mesma ação. Este era um peculiar favorito de Gardiner e chegara a apenas 1 milha de distância de Woodstock. Desejoso de falar com Benefield sobre este assunto, quais Deus, em sua bondade, que enquanto Bassett dirigia-se ao Woodstock, Benefield, por ordem do conselho, encaminhou-se a Londres. Por esta razão, deu uma firme ordem ao seu irmão de que ninguém fosse admitido à presença da princesa, glórias a Deus, durante a sua ausência, nem mesmo se levasse um bilhete da própria rainha. O seu irmão viu o assassino, porém a intenção deste ficou frustrada, pois não conseguiu permissão para que estivesse diante da princesa. Quando Elizabeth saiu de Woodstock, deixou as seguintes palavras escritas com um diamante no vidro da janela: muitas suspeitas podem haver demonstrado por ser dito por Elizabeth quando presa. Ao findar a vida de Gardiner, terminou o extremo perigo para a princesa, porque muitos de seus inimigos secretos logo surgiram-no, e finalmente a sua cruel irmã, que subscreveu a Gardiner por apenas 3 anos. A morte de Maria fora atribuída a várias causas. Os membros do conselho consolaram-na em seus últimos momentos e pensaram que era a ausência de seu marido que tanto lhe pesava o coração. Porém, ainda que este fato tivesse uma certa influência, a verdadeira razão da sua dor era a perda de Calais, a última fortaleza possuída pelos ingleses na França. Disse Maria a Abrão, ou melhor dizendo, o meu coração, quando estiver morta, e encontrareis ali escrita a palavra Calais. A religião não lhe causava temor. Os sacerdotes fizeram adormecer nela toda a inquietação de consciência que existia por causa da acusação pelos mártires assassinados. O que moveu as emoções de Maria a ponto de trazer-lhe a morte não era o sangue que derramara, mas a perda de uma cidade. Este último golpe pareceu-lhe infligido para que a sua fanática perseguição fosse colocada em paralelo com a sua insensatez política. Rogamos fervorosamente que nenhum registro de qualquer país seja
católico ou pagão jamais volte a ser manchado com tal repetição de sacrifícios humanos por causa do poder papal, o qual o aborrecimento que existe quanto ao caráter da Rainha Maria possa ser um farol para os posteriores monarcas, a fim de que os faça evitar os recifes do fanatismo. Amém? Glórias a Deus. Amanhã nós damos continuidade, nós estaremos amanhã mudando de mês, se não me falha a memória, amanhã é dia 1º de 10 de 2023. Nós estaremos aí, mais uma vez, trazendo uma palhinha a respeito do Livro dos Mártires. Nós estaremos aí, mais uma vez, trazendo a escola dominical, trazendo aí, amanhã também, a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Nós temos a Ceia do Senhor amanhã também. Amanhã nós temos programações abençoadíssimas diante desse nosso Deus, o Deus que vive e reina para todo sempre. E você é o meu convidado para nós estarmos aí louvando, engrandecendo o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, o Deus de Israel. Em nome de Jesus, nós estaremos firmes nesse propósito aí. Nós estaremos louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Quero orar por você nessa manhã, quero estar colocando, a nossa vida no altar. Nós estaremos aí falando com a nossa amada irmã Tati, Também, Deus te abençoe, seja bem-vinda e que Deus esteja aí trabalhando, na vida de cada um dos meus amados irmãos. Então vamos estar orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que tivemos, ó Pai. Aleluia, e também teremos durante todo esse dia, Senhor Deus, pelo agir do Teu Santo Espírito, ó Pai, cuidando de nós, ministrando, ó Pai, nosso ir, nosso vir, Senhor Deus, tudo que venhamos falar, que seja, Senhor Deus, para honra e glória, Senhor Deus, do Teu poderoso nome. Nos instrui, nos capacita, faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, da Tua glória. Que o Teu grande amor, Teu grande poder esteja, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, fazendo com que nós sejamos uma bênção nas Tuas mãos. Faça, Senhor Deus, com que as nossas, aleluia, preocupações, ó Pai, aleluia, venham ser acalentadas, aleluia, pelo Senhor. Nos ensina a administrar, Senhor Deus, tudo que está nas nossas mãos, que possamos, ó Pai, trabalhar segundo, Senhor Deus, os Teus projetos. Faça, Senhor Deus, com que nós sejamos uma bênção, Senhor Deus, onde quer que estejamos, ó Pai, que o Teu reino seja, Senhor Deus, exaltado, Senhor Deus, através de nossas vidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas considerações, consolações, do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente, e todos digam amém e amém. Um abração aí para a amada igreja, que Deus esteja abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus. Amém? Fica na paz, tenham todos aí um bom final de semana, um sábado abençoadíssimo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.